Olá, vamos falar sobre funções e procedimentos. Vamos dar um foco um pouquinho melhor sobre funções aqui, já que já tem outros vídeos especificamente sobre procedimentos. Então, nosso programa principal começa aqui e ele diz o seguinte: escreve na tela uma mensagem dizendo a área para a largura 4 e a altura 3 é... E aí ele chama uma função. Veja bem, nós falamos nos vídeos anteriores sobre procedimento, sobre a chamada, de um procedimento. Aqui nós vamos chamar uma função. Afinal de contas, o que esse calcular área mínima é? Se a gente for aqui para cima, a gente vai identificar então que essa é uma parte do programa que, ao invés da gente colocar aqui dentro do programa principal, lembrando que aqui, entre o início e o fim aqui do algoritmo, a gente tem o nosso programa principal, aquilo que vai ser executado toda vez que o programa for rodado, for executado. Então, essa função, ela é, na verdade, então, uma parte do programa que eu tirei de dentro do programa principal e vou colocar ela aqui, porque eu quero reutilizar ela, eu quero chamar ela mais de uma vez no meu programa principal, ou simplesmente quero fazer um certo isolamento. Na programação existe o que a gente chama de regras de negócio. Então o que acontece? Todo programa ele tem um propósito. Todo o aplicativo que eu faço ele tem um propósito e tem ações que o usuário tenta fazer que ele valida. Ele valida um determinado dado que a gente coloca lá. E isso a gente chama essa validação a gente chama de regra de negócio, que é impedir que o usuário faça alguma coisa diferente do esperado. Então nós criamos aqui uma função, colocamos aqui então a declaração função, definimos um nome para essa função e a gente está passando duas informações para dentro dessa função. São dois parâmetros, um parâmetro de largura, um parâmetro de altura. Ambos são do tipo inteiro. E aí entra o diferencial de uma função em relação ao procedimento. Uma função ela retorna uma informação para quem chamou. Então, o procedimento não, ele executa o que está dentro do procedimento, mas ele não retorna nada para quem chamou. Então, lembra daquela associação que a gente fez? A gente chama uma pessoa e diz assim, eu preciso que tu dê um recado para o fulano. O recado é tal coisa. E a pessoa pode simplesmente pegar aquela informação, que é o que a gente chama no mundo da programação de parâmetro, levar aquele recado para a pessoa e não retornar nada. Ele simplesmente entregou o recado e cumpriu com a sua função. Isso é o procedimento. Agora, quando eu digo assim para aquela pessoa, leva tal informação para aquela pessoa e me traz o retorno, o feedback do que a pessoa falou a respeito disso, então isso é uma função, ou seja, eu posso enviar uma mensagem, chamar alguém para fazer uma ação, mas eu posso esperar um retorno. Então, quando eu espero um retorno, significa que é uma função. Quando eu não espero retorno nenhum, apenas cumpro com aquilo que foi determinado, isso é um procedimento. Então, o nosso exemplo aqui, depois que a gente fecha o parênteses, a gente coloca dois pontos e a gente diz qual é o tipo dessa informação que vai ser retornada por essa função. Então, essa função vai retornar uma informação inteira, do tipo inteiro. Bom, aí eu tenho uma variável dentro da minha função, chamada área, e aqui é o que eu chamo de regra de negócio. Então, por exemplo, por que eu coloco o cálculo de uma área, que é simplesmente multiplicar a altura pela largura, dentro de uma função, Por que eu não coloco lá dentro do meu programa, direto, por exemplo, aqui, 4 vezes 3, Poderia fazer isso, Mas por que ao invés disso, eu chamo uma função passando a largura 4 e a altura 3, Porque existem algumas regras que eu quero checar. Então, por exemplo, se caso o usuário passou uma largura menor do que 1, eu quero que meu programa considere o número 1 como sendo a largura. Se ele passou uma altura menor do que 1, tipo 0, eu quero que ele considere a altura como 1.
Então, são regras que dependem do negócio, depende do programa, depende da aplicação, do objetivo do programa, né? Essas aqui são regras de exemplo que eu criei, né? Porque eu quero que considere, por exemplo, se a largura for meio metro, né, 0,5, eu não quero que ele considere isso. Porque o cálculo do meu programa para a área tem que considerar no mínimo 1 metro, sei lá, pode ser qualquer motivo, né? Eu estou colocando aqui justamente porque eu queria mostrar para vocês essa questão de por que a gente colocar as coisas dentro de uma função, né? Então, não só para o aproveitamento, ou seja, para a gente poder chamar lá dentro do programa principal várias vezes esse código aqui, mas também para a gente colocar algumas regras, como essas que eu coloquei aqui dentro dessa função, e isso nos dá a segurança de que toda vez que eu quiser calcular a área, essas regras vão ser respeitadas, porque eu vou chamar essa função aqui para fazer o cálculo da área, né? E aí, por último, ele calcula a área, dizendo que a área é simplesmente a multiplicação da largura pela altura, né? E o que ele faz com esse valor aqui, dessa variável dentro dessa função? Ele diz que é para retornar esse valor. Então, eu não disse aqui que eu ia retornar uma informação do tipo inteiro nessa função, e a variável área não é uma informação do tipo inteiro? Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, retorna como resultado da função o valor da variável área. Né? Então, se a multiplicação aqui da largura 4 pela altura 3 for 12, a variável área vai ter o valor 12, a função vai retornar o valor 12, porque ela vai retornar o valor da variável área, certo? Então, quando eu faço aqui no meu programa principal, a chamada dessa função, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever na tela a área para a largura 4 e a altura 3 e aí eu vou juntar com o resultado da minha função. Então, a minha função vai calcular lá a multiplicação de 4 por 3 e vai imprimir na tela essa multiplicação. Agora, eu quero mostrar para vocês o uso de procedimentos e funções juntos. Então, aqui eu faço o seguinte, eu vou calcular duas áreas. Então, eu vou contar de 1 até 2 e vou chamar um procedimento chamado trata área, certo? Vou passar para ele como parâmetro o valor da minha variável cont. Então, cont começa em 1 e vai até 2. Então, ele vai chamar uma vez aqui o procedimento cont passando o número 1 e outra vez o procedimento trata área passando o valor 2. Tá? E o que faz esse procedimento trata área? Ele está aqui em cima. Então, ele recebe como parâmetro, como informação para ele executar aquele trecho de código, um parâmetro chamado cont do tipo inteiro. Aí aqui dentro ele tem 3 variáveis e ele faz o seguinte, ele escreve na tela, informe a largura da área e aí junta o número que ele recebeu como parâmetro no cont e aí ele lê o valor da largura e armazena na variável largura. Depois imprime mais uma linha na tela, que informe o valor da altura da área, armazena na variável altura, e aí ele tem uma variável aqui chamada área calculada, que essa variável vai receber o retorno da função calcula área mínima. Então, calcula a área mínima tá ali em cima, é essa função aqui, né? Calcular a área mínima é essa função aqui. Veja bem que nós chamamos essa função aqui no programa principal. Aqui, esse trecho aqui é do programa principal. E agora, retornando aqui para o que a gente estava falando, nós vamos chamar a função dentro de um procedimento. Então, isso é uma coisa que a gente não tinha visto ainda, né? Dentro do programa principal, eu chamo um procedimento, que é esse procedimento que está aqui, e dentro do procedimento eu chamo uma função, que é essa função que está aqui. Interessante, né? Então, um procedimento pode chamar uma função e uma função pode chamar um procedimento também, não tem problema, tá? E aqui eu fiz questão de mostrar que a função ela tanto pode ser chamada dentro do programa principal,
como dentro de um procedimento, né? Então, ó, a função é chamada aqui dentro do programa principal e é chamada aqui também dentro do procedimento trata área. É isso, pessoal. Valeu!